Oi pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí? Tá dando para ouvir bem? Ok, deixa eu só compartilhar aqui. A gente começa, tá? Hoje é o livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Quem quiser ir pegando no livro virtual, né? Quem quiser baixando o livro pode aproveitar enquanto eu vou compartilhando aqui. Só um pouquinho. Estamos no capítulo 9, né? Falando sobre a possessão ainda. Vamos ver se a gente termina hoje, né? O pessoal vai chegando aí, vai se acomodando. Um minutinho a gente começa. Prontinho. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Recebam o nosso abraço, meu e de toda a Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Que esse trabalho é um trabalho extensivo aí, né? Uma extensão da Casa Espírita, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Quem não me conhece, Alexandre Xavier de Camargo, né? A gente está fazendo estudos virtuais aí há mais de 14 anos. Temos nosso canal no YouTube também, com quase 2.000 horas de estudo, né? Quase 2.000 vídeos gravados já. Quem quiser, depois a gente coloca aí o link do canal também para vocês, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos todos juntos, unirmos o nosso pensamento, rogando a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, nosso irmão maior, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, a bússola que conduz ao Pai. Então que possamos, Senhor, seguir os teus passos, aprendendo com os bons espíritos, aprendendo com André Luiz, com as experiências que ele teve na vida espiritual, trazendo com todo carinho para todos nós encarnados. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, no nosso trabalho, na nossa família, com a nossa saúde, com a nossa vida de relação, com a casa espírita, com a mediunidade. Ajuda-nos para que durante esse estudo, quem sabe alguns problemas possam se resolver, algumas dificuldades possam se amenizar, algumas influências possam ser trabalhadas para melhor, o socorro espiritual acontecer, diminuindo a carga de peso que está sobre os nossos ombros, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Ajuda-nos para que possamos ajudar por nossa vez. Ampara-nos para que possamos amparar. Ilumina o nosso caminho, Senhor, para que possamos iluminar o caminho de tantos quantos se aproximem de nós. E que teu amor permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok? Vamos lá, né? Então vamos pegar o capítulo 9, no livro Nos Domínios da Mediunidade. O som tá ok, né, pessoal? Tá, a altura tá boa. Tá tudo certinho, né?
Então vamos lá. Nós estávamos analisando o caso do Pedro, né? Aquele rapaz que está participando da reunião mediúnica para receber auxílio, está participando como um necessitado que foi permitido estar na reunião mediúnica que o André Luiz está participando também. O André Luiz, o Hilário e o Aulus, que é o instrutor de ambos, né? Então eles estão observando um caso de possessão, né? Que o mentor, o Aulus, né, juntamente com o Clementino, que é o mentor da reunião, que é o dirigente espiritual da reunião, estão explicando para o André Luiz e para o Hilário, né? Que no caso o Pedro, ele tem ataques epiléticos. E aí o Aulus, eles permitiram que adentrasse o obsessor dele em meio à reunião. Ele teve uma crise convulsiva, né? Um ataque epilético, e foi conduzido para uma sala contígua à sala da reunião mediúnica, né? E ali eles estavam observando o Pedro e o espírito que o estava obsediando, né? Os dois se engalfinhando numa luta tremenda. E o Pedro com todos os sinais da epilepsia essencial, né? Que o Aulus classifica como sendo um estado perfeito de possessão. Ele usa como sinônimo, praticamente, né, a epilepsia essencial como possessão, né? Ele trata como sinônimo, né? As duas coisas como sendo uma única coisa. A epilepsia como sendo uma denominação dos catálogos médicos aqui da Terra, e a obsessão, a possessão como uma classificação espiritual, né, que o Espiritismo usa, né, esse termo, designando a participação espiritual ali no caso, né? E aí a irmã Celina, aquela médium bem equilibrada, acompanhou a mãe do Pedro e o Pedro, né, para a salinha ao lado, e dando amparo naquela crise, né? Ele estava tendo aquelas crises convulsivas, os músculos se retesando, tá, né? Até que a irmã Celina orou, né? Aí ela recebeu um jato de luz assim vindo do alto, essa luz envolveu o espírito que estava obsediando Pedro. O espírito foi desligado automaticamente do corpo do Pedro, né? E o Pedro pôde então sair daquela crise, né? Então nós estamos nesse momento. Até o Hilário ou o André Luiz, um dos dois aqui, perguntou se ele poderia ser tido a conta de um médium, né? Um dos dois perguntou que ele pode ser tido como um médium, né? E aí o Aulus falou que sim, que ele poderia ser tido a conta de um médium. Só que um médium dando passividade ou vivenciando um fenômeno mediúnico de baixa qualidade, não é? De uma forma muito desequilibrada, não é? Ele está também sentindo a presença do espírito, está de alguma forma refletindo essa influência espiritual, ou seja, um fenômeno mediúnico, só que ele é um doente, né? Ele é um espírito endividado que precisa redimir-se. Acima de ser médium, ele é um espírito endividado. Então a sua mediunidade está expressando um tormento muito grande, né? Um desequilíbrio muito grande. Tá? Deixa eu ver aqui exatamente onde nós paramos. Tá? Então o Aulus, né, conforme a pergunta do Hilário, né, apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Aí a resposta: pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Ou seja, sim, a gente, pela passividade, né, por ele aceitar essa influência, perceber essa influência, sofrer essa influência, ele pode ser considerado sim como um médium, né?
Contudo, precisamos considerar que antes de ser um médium, na acepção comum do termo, né, ele é um espírito endividado a redimir-se. Tá? Por que antes de ser um médium na acepção comum do termo? Porque ele não é um médium na acepção restrita do termo, com as faculdades mais claras, trabalhando no serviço técnico de intercâmbio com os espíritos, né? Um trabalho organizado, metódico. Né? Então, nesse sentido, ele não é um médium, né, espírita, um médium trabalhando com a sua mediunidade. Ele é alguém doente, sofrendo assédio de um espírito vingativo. Né? Então, ele sim tem mediunidade, está sentindo bastante fortemente aí a presença do espírito, mas não pode ser tido como um médium na acepção estrita do termo, alguém que está trabalhando tecnicamente com a sua mediunidade. Tá? Ok? Então vamos lá. Aí, mais uma pergunta, não sei se foi o Hilário, aqui não deixa claro se foi o Hilário ou o André Luiz, né? Mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico, deve ser o Hilário perguntando, né? Mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico? Então, o Hilário quer saber, mas ele não pode desenvolver essa mediunidade? Né? Como a gente fala, a pessoa tem que desenvolver a mediunidade, né? Então, ele não poderia desenvolver a mediunidade dele para vir a ser um médium na acepção estrita, né? Com as suas faculdades melhor delineadas, no trabalho técnico da mediunidade, numa reunião mediúnica, né? Produzindo, né? Pergunta do Hilário, né? O assistente sorriu e observou. Desenvolver, em boa sinonímia, quer dizer retirar do invólucro. Desenvolver, né? É tirar o invólucro, aquilo que está envolvendo, né? Então, retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir, tá? Então, se a gente for procurar nos dicionários, né? Desenvolver significa isso, né? Retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Tá? Então, o Pedro, antes de produzir mediunicamente, ele precisa desenvolver recursos pessoais no próprio reajuste. Quer dizer, tem coisas antes para ele fazer, que é a conquista de valores internos, autoconhecimento, conhecimento do espiritismo, desenvolvimento de valores fraternais. Tá? Ele precisa desenvolver várias coisas, né? Antes de pensar em trabalhar mediunicamente ou produzir mediunicamente. Não é tão simples assim. Tá? Não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então, 3 pontinhos, né? Então, olha só, no caso específico da epilepsia, nesse caso específico do Pedro, ele precisa primeiro adquirir mais condição. Ele precisa primeiro adquirir valores, ele precisa se recuperar suficientemente da obsessão que ele está vivenciando, se quiser produzir mediunicamente. Tem muitos casos que começaram a ter algumas experiências mediúnicas, juntamente com conhecimentos nessa área mediúnica, do espiritismo como um todo, mas já tendo alguma vivência no campo mediúnico, pode produzir benefícios, sim. Tá? Em muitos casos, pode haver benefícios. No caso específico aqui que nós estamos vendo, não.
Muito embora nós veremos que o Aulus recomenda a participação dele na reunião mediúnica, tá? A gente vai ver, a gente vai ver. Contrariando o pensamento de muita gente, o Aulus aqui recomenda que ele participe da reunião mediúnica, né? Então, a gente tem que repensar algumas coisas, né? Ele está participando e o Aulus recomenda que ele participe. Tá? É uma coisa para a gente pensar, né? Uma coisa para a gente pensar. Porque nós, né, na doutrina espírita, nas casas espíritas, dificilmente permitiríamos uma pessoa com epilepsia, né, com crises de convulsão participarem de uma reunião mediúnica, né? Então, apesar dele não poder produzir com a mediunidade dele, apesar de eventualmente ele ter essas crises, apesar dele não ter valores ainda expressivos, né, que possibilitem ele a trabalhar com a mediunidade, o Aulus recomenda que ele continue a participar da casa espírita e continue a participar da reunião mediúnica, como nós veremos aqui literalmente, pessoal. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui, né? Só a título de curiosidade, né? Ok? Então, o Aulus disse, não, a gente não constrói paredes sólidas em bases inseguras, né? Por isso que ele precisa criar valores e tal, para produzir mediunicamente, ok? Para ele ter condição de trabalhar mediunicamente, certo? Que realmente vai exigindo, né, dos médiuns que apurem valores, que aperfeiçoem conhecimentos, ok? Hábitos, né? Certo? Aí a pergunta interessante aqui do Hilário, né? Se é assim, não resultará infrutífera a sua frequência a esta casa? Né? O Hilário perguntou, mas se é desse jeito, se ele não pode produzir com a mediunidade, né? Se ele não pode trabalhar em prol da sua melhoria mediunicamente. Ele é um médium, mas não pode trabalhar com a sua mediunidade. Não será produtivo para ele, né? Ele não tem condições no momento. Então, não resultará infrutífera a sua frequência a esta casa? Quer dizer, vai adiantar ele frequentar a casa espírita? Essa não é a pergunta mais saia justa aqui, né? Porque a gente entende que ele frequentando a casa espírita vai tomar passe, vai assistir palestra, vai participar de estudos, né? Vai ter uma série de benefícios que o ajudarão, a gente entende isso, né? Mas depois vem outra pergunta que vai ser um pouco mais complicada, né? Aí a resposta do Aulus, de modo algum, aqui recolherá forças para refazer-se, assim como a planta raquítica encontra estímulo para a sua restauração no adubo que lhe oferecem. Está comparando ele a uma planta raquítica que encontra o adubo, né, os elementos de que necessita ali na casa espírita, né? Os estímulos que ele precisa, as informações que ele precisa, o amparo fraternal que ele precisa, né? O amor que ele recebe, ele encontra na casa espírita. Então isso será determinante, será muito importante para a sua melhoria, né? Ele poderá colher inúmeros benefícios, né? Dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço. Estão vendo? Ó? Então ele e o desafeto dele. Por quê? Porque vai ele à casa espírita e vai o obsessor junto. Né? Principalmente nas reuniões públicas, né? Que o acesso é mais generalizado. Nas reuniões mediúnicas o acesso é mais restrito, pessoal. É ao contrário do que o pessoal imagina. Né? As reuniões públicas são mais difíceis do que as reuniões mediúnicas, a grosso modo.
Porque nas reuniões públicas você junta mais necessidades do que na reunião mediúnica. A reunião mediúnica, como é naturalmente mais seleta, né, é mais fácil você obter a homogeneidade do ambiente, você obter, né? A reunião mais difícil é a reunião pública. Que o acesso às entidades necessitadas, mais necessitadas, é mais generalizado. Lógico que tem critérios para se deixar a entrada nas reuniões públicas, né? O termo já está dizendo, é público, é mais aberto, né? Só que nem todos os espíritos são permitidos no ambiente da reunião pública. Assim como nem todos são permitidos no ambiente da reunião mediúnica também. É só aqueles que os espíritos permitem que seja produtivo ali para a reunião, né? Mas é por isso que a gente tem que se preparar muito bem para a reunião pública, pessoal. Porque aflui para a casa espírita muita necessidade. Muitas pessoas novas, todo dia que a gente tem reunião pública, muitas pessoas novas, e pessoas trazendo as suas influências, né? Às vezes uma pessoa nova que vem, ela vem trazendo um monte de espíritos junto. Às vezes uma família inteira vem trazendo uma porção, dezenas de espíritos junto, né? Ok? É aberto a perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, né? Preferência dentro do assunto aí, para a gente não fugir muito, né? Fica à vontade, tá? Vai entrando, sintonizando com o que a gente está falando e aí vão fazendo as perguntas que tenham a ver aqui com o conteúdo, né? Ok? Então, dia após dia ele vai recebendo esses estímulos, né? Do Evangelho e tal. E o Pedro e o seu obsessor, que ele estará junto com ele ali, eles receberão juntos esses benefícios, conforme o Pedro for participando das reuniões da casa espírita, né? Ok? Então eles vão modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais. Então, gradativamente, tanto o Pedro quanto o seu obsessor, a entidade que está obsediando Pedro, eles vão incorporando, eles vão absorvendo os elementos, as forças positivas que emanam da casa espírita, que emanam das palestras, que emanam das doutrinações, que emanam das orações, que emanam dos estudos ali realizados, tá? Do passe. Então eles vão absorvendo os elementos positivos, fazendo a renovação mental, tanto o Pedro quanto o seu obsessor, né? Ok, pessoal, tá ficando claro? Faz sentido para vocês? Tranquilo, né? Então vamos lá. Sobrevirá, então, um aperfeiçoamento de individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde. Quer dizer, ele vai aperfeiçoar a individualidade, tanto o Pedro quanto o espírito que está obsediando, eles vão desenvolvendo a individualidade deles, incorporando valores novos, né? A fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Pode ser que lá pelas tantas da vida dele, o Pedro pode ser até que ele consiga trabalhar mediunicamente. Não é impossível. Se houver uma melhora progressiva e tal, pode ser, mas é mais provável que na próxima encarnação. Tá? É mais provável que na próxima ele consiga. Aí depende do caso, né? A intensidade maior ou menor, né? E o ritmo de melhora tem que ser observado, tá? Mas pode ser que na próxima encarnação ele venha a trabalhar, e aí a fonte mediúnica surja cristalina, com possibilidades realmente a ser desenvolvida, aperfeiçoada, a ser burilada no trabalho de uma reunião mediúnica, né? Pode acontecer. Ok?
Salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores em foco expressam melhoria e recuperação para ambos. Porque na imantação recíproca em que se veem, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando alterações radicais. Né? Então hoje, como eles estão um imantado ao outro, o ímã, né? O ímã que gruda, né? Então um está imantado ao outro. Os pensamentos de um estão na cabeça de outro e vice-versa. Por quê? Porque isso faz parte da obsessão. Nesse caso aqui que a gente está vendo, em que há uma enxertia profunda da mente de um com o outro, das energias de um com o outro, da vontade de um com o outro. Então, conforme o Pedro vai buscando auxílio, vai também beneficiando o espírito. Conforme ele vai mudando os pensamentos dele, Pedro vai alterando também o campo mental do espírito. E o espírito também mudando, altera o campo mental do Pedro. Tá? Por isso que eles vão recebendo esse estudo, esses valores conjuntamente, né? Ambos vão se beneficiando dessas possibilidades na casa espírita, tá? Dessa terapêutica, né? Ok. Então vamos lá. Diante da nossa atitude cismarenta, porque fica lá, o André Luiz e o Hilário fica lá coçando a cabeça, fica lá pensando, cismando, né? Diante da nossa atitude cismarenta no exame das questões complexas de que nos sentimos rodeados, o assistente ponderou: aparelhos mediúnicos valiosos, naturalmente, não se improvisam. Tá? Olha só. Aparelhos valiosos, mediunicamente, aparelhos mediúnicos valiosos, naturalmente, não se improvisam. Isso quer dizer o quê? Né? Que o trabalho mediúnico não é fruto de improviso. O trabalho de cada médium não é fruto de improviso. Não se improvisa. Um aparelho mediúnico que venha trabalhar mediúnico. Ah, mas a pessoa chegou há pouco tempo e já tem condições de trabalhar, já está trabalhando. Ok, ela pode ter chegado à casa espírita há pouco tempo, mas há quanto tempo que os espíritos estão trabalhando com ela para que ela venha um dia a produzir? Não é porque ela chegou há 1 mês ou 6 meses na casa espírita e às vezes até não fez cursos, né? Ah, não fez o curso de médiuns. E como é que ela está produzindo? Como é que ela está trabalhando já? Não pode, né? Então não é que não pode, né? Não é que não pode, né? Ela até pode. A gente tem que avaliar a condição das pessoas. A gente tem que avaliar a condição das pessoas. E às vezes a pessoa chega há pouco tempo e tem muitos valores e traz muita condição, né? Nós temos que avaliar caso a caso. Então não é porque a pessoa chegou há pouco tempo na casa espírita que ela não tem condição. Às vezes os espíritos estão trabalhando com ela há séculos, preparando para que ela venha trabalhar com a mediunidade dela. Às vezes estão há décadas trabalhando com ela, trabalhando no plano espiritual quando ela dorme, estão lá treinando a pessoa enquanto está dormindo, né? Às vezes a pessoa está participando de estudos online já faz anos. Eu tenho gente comigo que estuda comigo, que há mais de 10 anos está estudando comigo. E eu mudo de programa e mudo de plataforma e a pessoa está junto estudando. Tem gente que já estudou um caminhão de livros com a gente aí, né? Quer dizer, isso, a pessoa chega numa casa espírita, ela já tem um monte de informações, já tem um monte de experiências, um monte de... Né? Às vezes não tem a parte prática, porque ela não teve oportunidade de exercitar, mas tem um monte de conhecimentos já, de exemplos práticos, né? Então, vocês sabem disso, né? Porque vocês participam de estudos online, muitos já participam com a gente faz muito tempo, muitos anos, né? Então, assim, não é improviso, não é improviso.
tá? Isso que a gente acha que é improviso, que é de uma hora para outra, não é de uma hora para outra. Às vezes os espíritos estão trabalhando muito tempo para que a gente venha produzir, tá? E às vezes a gente estava que nem o Pedro aqui na última encarnação lá, padecendo, sofrendo, né? Tendo convulsão. E nessa encarnação estamos tendo condição de continuar estudos, de diminuir sintomas e poder começar um trabalho mais sério, mais metódico no campo mediúnico, né? Pode ser que seja assim a nossa condição, né? Ok. A Maria Lígia até colocou, e os estudos enquanto dormimos, não é verdade, Maria Lígia? Né? Tem pessoas que não estão nem na casa espírita, mas elas estão participando de estudos e elas estão participando de práticas na vida espiritual durante o sono, às vezes há muitos anos. E às vezes até a gente já está tendo contato com a pessoa há muitos anos, só que a gente não encontrou na matéria ainda. E de repente a gente se encontra na casa espírita e parece que já conhece há um tempão. E a pessoa parece que já conhece aquilo tudo que a gente está estudando também. Chega na reunião mediúnica, a pessoa, primeiro dia, a pessoa já incorpora, já começa a trabalhar. Parece que já trabalhou faz muito tempo que ela está trabalhando com a mediunidade, né? Parece que já vem até preparada já, e vem mesmo preparada, né? Então, é por isso que a gente tem que olhar o caso a caso, né? E a gente tem que conduzir cada caso conforme as observações, conforme as suas peculiaridades, né? Então isso eu acho mais produtivo do que tentar fazer o mesmo com todo mundo, né? Como se todo mundo tivesse as mesmas condições e tivesse que fazer o mesmo caminho, né? Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho até menos produtivo, né? Fazer dessa forma. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, né? Então, aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo, e sem amor e devotamento não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio, né? Então não é só para o indivíduo, para os grupos mesmo. Às vezes se forma um grupo com pouco tempo e o grupo já está produzindo. Mas aquele grupo, quanto já exigiu dos espíritos amigos, da equipe espiritual que está tentando formar esse grupo, tentando aproximar as pessoas, tentando preparar as pessoas. Há quanto tempo esse grupo já estava sendo preparado? E às vezes faz pouco tempo que a gente se reuniu. Mas há quanto tempo nós estamos sendo preparados? Cada um fazendo o seu caminho, mas há quanto tempo estamos sendo preparados, né? Então não dá para a gente desconsiderar isso, né? Ok. A Daisa colocou: tive um bloqueio e não estou tendo comunicação, nem estou conseguindo ver. Sempre vinha em mim e comunicava. Seria um bloqueio por obsessão, por motivo maior? É que é difícil a gente dizer no seu caso específico o que aconteceu, né, Daisa? Eu precisaria conversar para entender melhor, para avaliar melhor o que ocorreu com você, né? Então, tem vários fatores que podem vir a prejudicar o exercício da mediunidade, né? Tem pessoas que com determinadas críticas, até os espíritos falam dessa forma, né? Determinadas críticas, elas podem, quando feitas assim de forma descuidada, desapiedada, descaridosa, né? Elas podem funcionar como se fossem verdadeiras pedradas no aparelho mediúnico, né? Danificando o aparelho mediúnico, né? Então, tem certas críticas que elas ferem tão profundamente a confiança do médium, né? Que é como se fosse uma pedrada, uma pedra lançada no aparelho eletrônico, né? Então, os espíritos comentam dessa forma, né? Então, o cuidado que a gente tem uns com os outros, né? No trato com a mediunidade, com o exercício mediúnico, para tentar facilitar esse exercício, não para criar bloqueios. A dúvida cria muitos bloqueios.
a dúvida sistemática de dirigentes, de professores no campo da mediunidade, né? A dúvida sistemática cria enormes bloqueios nos médiuns iniciantes, tá? Porque todos nós já somos naturalmente inseguros, né? E se as pessoas começam a colocar muita dúvida sobre a nossa mediunidade, aí a gente fica mais inseguro ainda. Aí a gente se fecha, a gente se bloqueia mesmo, né? Tá? Então tem muitas coisas aí nesse entremeio, tá? Que, Daisa, né? Que quem sabe a gente possa conversar e você explique melhor o teu caso à parte, tá? Ok, vamos lá, né? Continuando aqui. Voltando, porém, a atenção para o doente adormecido, Pedro, né, que já estava após a crise, estava lá cansado, adormecido, né? Então, voltando, porém, a atenção para o doente adormecido, Aulus continuou. Nosso amigo está preso a significativo montante de débitos com o passado, e ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver os compromissos de ontem. Mas a gente não fala, né, um parênteses aqui, mas a gente não fala que a mediunidade é para solver certos compromissos, né? Aqui o Aulus está falando que ele não pode avançar, ele está preso a significativo montante de débitos, né? Então não seria através da mediunidade? Pode vir a ser, né, que ele continue solvendo os débitos dele no futuro através da mediunidade. Mas ele precisa melhorar primeiro suficientemente para ele usar também o recurso da mediunidade. Né? Vocês entendem? Então, às vezes, para a gente usar certos recursos, a gente precisa melhorar primeiro, para a gente poder usar determinados recursos. Né? Ele não chegou nesse nível ainda, mas vai chegar, né, se continuar caminhando para onde ele está caminhando, né? Por esse motivo, Pedro traz consigo aflitiva mediunidade de provação. Tá? Por esse motivo, Pedro traz consigo a aflitiva mediunidade de provação. Quer dizer, a mediunidade para ele está sendo uma prova, né, difícil, pesada, manifestando-se como uma doença no campo físico, desequilíbrios no sistema nervoso, que impossibilitam ele até mesmo de trabalhar, de levar uma vida normal. Porque a pessoa que tem essas crises epiléticas, muitas delas não têm condição nem de trabalhar, não tem condição de ter uma vida útil no sentido de um trabalho sistemático, né? Uma rotina, um salário, muitas vezes não tem. Frequentemente precisam aposentar. Né? Por quê? Porque você nunca sabe a hora que vai dar uma crise, e a pessoa às vezes está mexendo numa máquina, ela vai que dá uma crise. Ou está dirigindo um carro, um caminhão, né? Ou qualquer outra atividade mais crítica. Então, tem muitas tarefas que a pessoa não pode realizar. Né? Então, é uma prova difícil. Às vezes está lá em casa, em meios familiares, começa a ter crise. Às vezes está numa festa, todo mundo feliz, lá a pessoa entra em crise. É difícil, pessoal, né? Está lá na própria casa espírita e a pessoa entra numa convulsão, né? Então não é fácil, é uma prova difícil, né? É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. A rigor, por isso, deve ser encarado como enfermo, requisitando carinho e tratamento. Né? Em seguida, como se quisesse recolher dados informativos para completar a lição, tocou a fronte de Pedro, auscultando-a demoradamente. Então, olha que interessante, o Aulus, para oferecer mais recursos de entendimento para o André Luiz e o Hilário, ele tocou a fronte do Pedro e começou a fazer a leitura do passado do Pedro. Você vê como é que os potenciais do espírito, né, são interessantes, né? Então bastou o Aulus tocar a fronte dele e começou a fazer a leitura.
né? O porquê que Pedro estava vivenciando esse problema tão grave, né? Decorridos alguns instantes de silêncio, informou: Pessoal, hoje mesmo alguém me falou assim, Alexandre, eu conversei uma vez com uma pessoa que lia a mão e leu a mão de todo mundo ali e falou tudo que as pessoas, como é que era a vida das pessoas, a história das pessoas e tal, e leu a mão de todo mundo, né? Como é que é isso? A pessoa perguntou, né? Porque são potenciais que certas pessoas têm justamente de adentrar o mundo íntimo das pessoas, né? De receber informações, okay? De captar essas informações, seja de espíritos que estejam próximos ali fornecendo essas informações, seja de uma captação direta sobre o inconsciente da pessoa com quem está conversando. Então tem médiums, né, com uma capacidade muito singular de captar coisas do passado, informações do passado, do presente e até algumas questões relativas ao futuro. Se bem que o futuro é mais difícil, né? Até porque o futuro são várias possibilidades, mas enfim, né? Muito mais do passado e do presente. Só que usar a mediunidade para ficar fazendo esse tipo de leitura, né, por mera curiosidade, ou até por a troco de pagamento, né, as pessoas às vezes fazem isso cobrando, né, é o pior uso que a gente pode fazer da mediunidade. Diferente do que o Aulo está fazendo aqui, dessa auscultação, ele está usando o potencial dele de adentrar a mente do Pedro, né, para auscultar a nível de aprendizado do André Luiz. O André Luiz precisava colocar, inclusive, no livro que ele estava preparando e tal. Então, são informações que ajudam aqui a muitas pessoas se esclarecerem, né? Agora, o uso apenas por curiosidade, né? Um uso leviano que se faça da mediunidade, pessoal, isso é caminho aberto para o desequilíbrio, é o caminho aberto para obsessões, né? Então, a gente jamais deve entrar nesse uso. As pessoas, eu falo isso porque as pessoas são doidas, né, para obter informações e vantagens espirituais, né? E querem se aproveitar dos espíritos nesse sentido, né? Querem tirar vantagens nesse sentido. E aí é o pior caminho que a gente pode tomar, viu, pessoal? O pior uso que a gente pode fazer da mediunidade é esse, viu? Quem busca e quem se presta a isso. Quem busca e quem se presta, porque são os dois lados que alimentam esse comércio, né, de baixo nível, mediúnico também, é verdade, mas um comércio mediúnico de baixo nível, uma relação, vínculos mediúnicos de baixo nível, né? Então isso é péssimo, né? Mas vamos lá. Aí começa, né? O Aulus começa a trazer informações da vida do Pedro, para que a gente possa entender o porquê que ele está passando por essas provações tão duras, né? Então vamos lá. Decorridos alguns instantes e silêncio, Aulus informou: a luta vem de muito longe. Não dispomos de tempo para incursões no passado, mas de imediato podemos reconhecer o verdugo de hoje, quer dizer, o obsessor do Pedro, como vítima de ontem, como acontece frequentemente, né? A vítima de hoje geralmente foi o verdugo de ontem, foi o causador do sofrimento de outros, né? E aqueles que estão obsediando, que nós achamos que são espíritos maus, que são os espíritos, esses foram as vítimas de ontem, que não perdoaram, é certo, né? Não tiveram ainda a capacidade de perdoar, mas foram as pessoas que sofreram no passado, tá? Então ele percebeu já o obsessor como a vítima de ontem, né? Na derradeira metade do século findo, né? Aí no caso, no século XVIII, né? Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Tá vendo? Ó, Pedro, que hoje está aí sofrendo, tal, ele era um médico. Alguns séculos atrás ele era um médico.
e abusava da missão de curar. Como assim? Quer dizer que ele curava demais? Não. Ele usava mal as possibilidades que ele tinha para curar. O prestígio como médico, né? A capacidade, a possibilidade de atender pessoas variadas, tal, né? Ele abusava da missão de curar. Uma análise mental particularizada identificá-lo-ia em numerosas aventuras menos dignas. Então aqui a gente já tem mais informações. O que acontecia com Pedro? Certamente aqui se ele abusou da missão de curar e o Aulus identificou ele em numerosas aventuras menos dignas, quer dizer que ele se envolveu com mulheres, né, com as quais ele não deveria se envolver. É o que dá a entender aqui. Quer dizer, como médico, ele abusou, né, da possibilidade de atender senhoras e tal, e acabou se envolvendo em aventuras menos dignas, né? Provavelmente mulheres casadas, tal, né? Ok. Certo, então vamos lá. O perseguidor, né, o obsessor, foi vítima no passado, né? O perseguidor que presentemente lhe domina as energias era-lhe irmão consanguíneo. Tá vendo? Quer dizer que o obsessor de agora era o irmão dele, consanguíneo, né? Na época, né? Cuja esposa, nosso amigo doente de agora, né? Procurou seduzir. Então veja bem a situação, né? Que a gente já está começando a entender. Então Pedro médico, né? Abusava da condição dele como médico, acesso que ele tinha às mulheres e tal, e também tentou seduzir a esposa do irmão dele, né? Para isso, insinuou-se de formas diversas, além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação num hospício, onde estacionou por muitos anos, aparvalhado e inútil, à espera da morte. Olha que coisa, né? Você vê que coisa terrível, né? Aí que a gente vai entender, né? Que o sofredor de agora, tal, né? No passado não era essa pessoa boazinha, queridinha, né? Era uma pessoa que fez muito mal. Uma pessoa que se comprometeu com erros clamorosos. A vida, né? Deus, a sua lei, não faz injustiças. Então a pessoa não está sofrendo hoje por acaso, não está padecendo injunções difíceis por acaso, pessoal. Nós nunca podemos pensar isso, né? Acusar a Deus, acusar a vida. Fulano não podia estar passando por isso, não podia sofrer isso. O que ele fez? Sempre foi uma pessoa boa nessa encarnação, mas e nas outras? Né? Se a gente fosse ter um acesso ao passado da pessoa, a gente ia ver a mesma situação, ou até piores situações do que essa, né? A Vilanícola, nesse caso de Pedro, reencarna com esse débito, sim, né? Sim, vamos ver aqui a sequência, Vilanícola, o que aconteceu, aí vai ficar mais claro, né? Então, ele prejudicou o irmão dele em todos os interesses econômicos, se insinuou sobre a esposa e prejudicou ele de tal forma que o irmão foi parar no hospício. Vocês imaginem o nível de perturbação que foi, né? E ele ficou muito tempo à espera da morte, atormentado, aparvalhado, né? O irmão dele, né? Desencarnando e encontrando na posse da mulher, desvairou-se no ódio de que passou a nutrir-se. Está entendendo como é que surgem as obsessões? Olha como é que surgem as obsessões, né? As obsessões não são à toa, né? Elas surgem devido a esses erros, né? Você tem sempre uma relação de débito-cobrança,
Nesses casos mais complexos, você tem uma relação de débito-cobrança. Lógico que tem aquela obsessão por vampirização, tem os mesmos hábitos, ambos gostam de usar droga, ambos gostam de beber, ambos gostam de fumar, da sexolatria, ambos gostam da glutonaria, ambos gostam, né, de todos esses desequilíbrios. É lógico que existe essa obsessão por vampirização, né, por sintonia natural com espíritos da mesma condição que a gente, né? Mas esses dramas mais complexos, essas obsessões mais profundas, esses que atingem o sentimento, que atingem a honra das pessoas, que atingem o afeto, né? Esses sempre têm esses problemas do passado e das encarnações passadas, tá? Aí o Denner, eu acho que até respondi já a você, né, Denner? Até já respondi, né? Que nem toda obsessão é devido ao passado, mas também do modo como a gente vive no presente, né? Os hábitos, o modo de pensar e de agir no presente também, né? A Maria Lígia, ação e reação, né? Lei de causa e efeito, exatamente, Maria Lígia. A lei de sintonia, a lei de ação e reação, né? Então não dá para ser diferente, né? A lei da semeadura, aquilo que a gente semeia, a gente colhe, né? Jesus falou, não se colhe figos dos espinheiros, né? Nem uvas das sarças. Aquilo que você plantar, né, é o que você vai colher, né? Então, continuando, né? Então, o irmão do Pedro desencarnando e depois vindo a encontrar o Pedro junto com a sua esposa, né? Porque o Pedro acabou se insinuando sobre a esposa dele, né? E acabou ficando com ela. Aí ele endoidou, né? Aí ele que já não estava bem acabou ficando pior. Só que agora cheio de ódio, né? Agora é cheio de ódio ao Pedro, né? Martelou-lhes então a existência, tanto a do Pedro quanto da esposa, né? Então o obsessor de agora, né? Vítima de ontem, desencarnado, passou a rondar o passo de ambos e atormentar a ambos, a sua esposa que permaneceu, né, na Terra e o Pedro que estava junto com ela, né? E aguardou além túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. Então eles devem ter permanecido ali no umbral durante um bom tempo, os três lá se acusando, se degladiando, né? A companheira menos culpada foi a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebeu o médico delinquente nos braços maternais, como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. Estão vendo? Então, a lei divina, para ajustar as coisas, primeiro veio a esposa, né, do obsessor aqui, que se casou com Pedro também, que viveu com Pedro. Primeiro veio ela, porque ela estava menos comprometida, né? Então ela deve ter aceitado a ajuda mais cedo, e vamos melhorar, vamos nos perdoar, vamos trabalhar, então ela reencarnou. Aí o que ela fez? Ela recebeu Pedro como filho. Ela recebeu Pedro como filho. Com o filho com esse problema, né? Então ele já viria com esse problema. Recebeu o Pedro, né, com seus braços maternais como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. O irmão, atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando-o, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente, né? Então é lógico que o espírito obsessor aqui, o irmão dele, é lógico que ele não está correto, né? Ele poderia já ter superado isso. Agora, quem somos nós para dizer que nós faríamos diferente do que ele fez? Se imagina se fosse a gente, pessoal. Imagina se fosse eu que tivesse sido prejudicado em tudo, tal, tivesse sido levado, atormentado, fosse levado para o hospício, tivesse morrido lá no hospício, pela ação leviana de um irmão meu. Depois eu volto espiritualmente e encontro ele casado com uma esposa. Imagina. Então, qual de nós pode dizer que faria diferente, né?
Ninguém sabe como é que nós agiríamos, né? Então a gente não está aqui julgando, não. Né? Agora, é lógico que a gente analisando de fora, assim, o sofrimento desse espírito vai perdurar, né, enquanto ele não perdoar, enquanto ele não mudar o pensamento dele, né? Ele vai continuar trazendo. Certamente ele passou por esses sofrimentos também não foi à toa, tá? Então, só que aí se a gente for recuar, a gente vai aumentar muito a história, né? E nós nem temos elementos para isso. Mas certamente o irmão do Pedro não passou pelas dificuldades que ele passou na encarnação dele, na última encarnação dele, se ele também não estivesse num processo de pagamento de algumas dívidas. Só que aí quando ele sofreu, ele não perdoou, se revoltou e aí nós estamos vendo a situação. Vocês estão entendendo? Ninguém sofre à toa, ninguém passa por processos assim tão dolorosos sem ter alguma responsabilidade, alguma dívida que está quitando, né? Por isso que diante das dificuldades, o pior que a gente faz é se revoltar. O pior que a gente faz é se rebelar contra Deus, contra a vida, contra todos. O pior que a gente faz. Porque se estamos sofrendo, estamos de alguma forma quitando débitos, né? E aí nós temos que entender que quanto mais a gente aproveitar esses sofrimentos para abrir janelas de luz, mais cedo a gente alcança patamares mais elevados, né? Só que é fácil para mim falar isso, né? O difícil é a gente encontrar forças para na hora que a gente precisa para usá-las, né? Usar essas forças no bem, né? Mas é o que nós temos que fazer, né, pessoal? Cada qual com seus desafios, né? Cada qual com a sua cruz aí, né? Ok? Isso está ocorrendo conosco, pessoal, tá? Isso está ocorrendo conosco. Isso está ocorrendo com todos nós que estamos aqui, tá? Isso está nesse exato momento ocorrendo com cada um de nós. Alexandre, mas como assim? Eu não sei do meu passado. Não sabe, mas você teve um passado. Todos nós estamos resgatando dívidas do passado. Todos nós estamos. Uns maiores, outros menores, uns de forma mais intensa, outros menos intensa, mas todos nós estamos pagando do mesmo jeito que o Pedro, do mesmo jeito que. Só com problemas diferentes, dependendo do tipo de semeadura que a gente fez, né? Uns é com os filhos, outro com os pais, outro com o marido, com a esposa, com o sócio, com o patrão, com empregados, com companheiros de casa espírita, com cada qual com seus enigmas aí, né? Certo? Então, o irmão atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando, obstinado no seu ódio, a que se rendeu impensadamente. Né? Aqui, pessoal, acho que nós vamos acabar, né? Que já está dando quase 1 hora, né, pessoal? Vamos acabar? Porque aqui ainda vai mais longe aqui, né? Acho que nós vamos ter que terminar isso aqui na semana que vem, tá, pessoal? Nós vamos ter que terminar na semana que vem. Queria terminar hoje, mas vai prolongar muito, aí fica muito extenso o material, tá? Não é fácil não, né, pessoal? Mas a gente ainda tem muita ajuda, viu? Nós temos muita ajuda, né? Vem os problemas, vem as provas, vem as expiações, mas a ajuda é muito grande, né? Nós temos mais é que agradecermos, porque estamos aqui estudando, estamos tomando consciência de tudo isso, ou seja, né, estamos recebendo um recurso da ordem que estamos recebendo, o Espiritismo, estudando André Luiz, não é? Então nós temos mais é que agradecer a Deus por passarmos as dificuldades, mas sabendo por que estamos passando.
mesmo que não lembremos do passado, né? Mas já dá para deduzir mais ou menos que deve ter acontecido. É só você olhar os tipos de provas que você está passando, que você já vai entender mais ou menos o que você andou fazendo, vamos dizer assim. É só você olhar mais ou menos os tipos de dificuldades que você passa, você vai deduzir por onde que você andou. Não precisa nem fazer regressão do passado, viu? Você já vai saber mais ou menos que tipo de débitos você fez, tá? Mas vamos lá. Vamos então agradecer a Jesus novamente, agradecer a Deus, nosso Pai, e aos espíritos amigos, pela bênção do estudo, da convivência fraternal, das vibrações elevadas, das intuições que clareiam os nossos pensamentos, que abrem horizontes para o nosso espírito, onde podemos vislumbrar um céu radiante, um sol luminoso, além das nuvens escuras que porventura atravessem o céu da nossa vida no presente. Então podemos divisar um futuro com possibilidades muito prósperas no campo do espírito, no campo da vivência fraternal, com familiares, com amigos, na nossa profissão, mas dependendo, Senhor, do que fazemos da nossa vida hoje, das sementes que lançamos hoje e que colheremos ao longo do caminho. Que a tua luz nos ilumine os passos e que possamos abrir o coração para que a luz do amor possa se irradiar, clareando a nossa vida e o nosso futuro. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, tá? Lembrando, toda terça-feira eu tenho feito às vezes às 20h30, às vezes às 20, por uma questão mais peculiar da terça-feira, que tem um outro compromisso aí que às vezes complica, né? Mas a gente está por aqui 20, 20h30, eu vou avisando para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e muito obrigado pela presença. Até mais.